Agora, falando sobre o Palmeiras, né, Mauro Betti? Porque o Palmeiras continua tocando o seu ano tranquilamente, ganhou tudo que já disputou nesse ano, ganhou a Supercopa e ganhou o Campeonato Paulista. Supercopa, inclusive, em cima do Flamengo, que é o grande rival, é o outro todo poderoso do futebol brasileiro no momento. E agora já começa, né, se garantindo contra o Tombense, como todos já imaginavam, mas é o que eu falo. Faz a parte dele, não tem esses micos que a gente vê nos outros. E olha, o Tombense mostrou muitas qualidades, fez um primeiro gol muito bonito, não estava um jogo muito fácil, o Palmeiras não jogava mal. Aí o Palmeiras teve uma bolha de gols, fez 2-1, veio o segundo tempo, o Tombense veio para cima, o Palmeiras do jogo não estava fácil, estava mais difícil ainda, teve um pênalti bem marcado, muito bem batido pelo Gomes, e na sequência o Marcelinho e a lei do ex, né? A gente brinca assim, tinha 4 jogadores do Tombense que eram do Palmeiras. O Marcelinho talvez as pessoas nem lembrem, jogou 2 partidas do time que era da base, jogou em 2020 pelo Palmeiras, naquela vez que o Palmeiras tinha que botar muita molecada. E fez um golaço, mas na sequência é um golaço do Navarro, né? Então a fase é muito boa. Luiz Guilherme entrou muito bem, estreando um moleque de um potencial enorme. Mas perdeu um gol no final, não foi ele? Que uma pena, foi ele. Caramba, deu até pena, porque tava cara a cara. E tem uma imagem agora que vimos aí há pouco do Abel Ferreira, foi muito engraçada, o desespero dele. Ele se ajoelha no chão. E eu me identifiquei porque, diferentemente de quando eu tô na Jovem Pan, eu tava em outro centro de custo lá e saí do ar e cheguei com... Aliás, eu cheguei no estádio, tava 1-0. Na hora que eu desço para entrar correndo mesmo, eu escuto o gol de empate. Na hora que eu tô passando pela revista, o Palmeiras vira 2-1. Então não vi os gols. Mas o do 2-1. Mas aí na hora que sai a atitude do Abel se atirando no gramado é a mesma que eu tive aqui bancando. Eu falei, velho! E até porque eu sou alucinado por esse menino. O Luiz Guilherme é um cara que o Palmeiras está na fase tão boa que a gente... guardadas as proporções, o Aue que se tem em relação ao Endrick, a gente poderia ter. Inclusive, é o grande parceiro do Endrick, é um meio-atacante de grande qualidade. O primeiro lance da bola, estreando num jogo que não estava fácil, por méritos do Tombense, nem tanto deméritos do Palmeiras, sem Veiga, sem Rony e tal, e já naquele momento sem parte da cavalaria. O Luiz já avança pela esquerda, o moleque é muito bom, muito abusado, muito talentoso. Mas assim, o Palmeiras conseguiu um ótimo resultado, claro que seria melhor se saísse esse gol do 5-2, mas assim, é um jogo complicadinho lá, porque o Tombense mostrou suas qualidades. O Palmeiras é favorito, claro que era, como foi e como deverá ser. Mas o Tombense mostrou boas qualidades, sim. Agora, Piperno, para ser justo, né, com você, eu vou te dar a palavra para falar do Gabriel Menino. É verdade. Porque o Piperno foi o cara que mais defendeu o Gabriel Menino quando o Palmeiras, a torcida, cobrava reforço. Ah, o Danilo saiu, tem que contratar um volante, tem que trazer um reforço. E você falava, ó, o Gabriel Menino tá crescendo. O Gabriel Menino tá jogando bem. Gabriel Menino que foi jogador de seleção brasileira. Antes de entrar naquele momento questionável que o Abel Ferreira deu bronca. E o Gabriel Menino começa o ano de forma excepcional. Ele tá fazendo gols em finais, sempre gols decisivos. Gols, né? No plural, né? Além disso, é o 6º gol dele em 2023 e um golaço, no qual ele empatou o jogo. É um cara que tem tudo para dar a sua volta por cima definitiva nessa temporada, para mostrar, ó, eu deslumbrei, mas agora acabou aquela fase, eu quero focar no futebol e eu posso voltar a ser um grande jogador, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, também chamando a atenção para o Richard Rios, que mais uma vez entrou bem, mais uma vez jogou bola e é um garoto que tá parecendo que vai crescer muito na mão do Abel Ferreira. O Gabriel, o momento, assim, o ponto de virada dele, acho que foi inclusive uma mensagem que ele publicou em rede social ano passado, admitindo um monte de erros e que ele falou, bom, acabou lá o momento de enfim, deslumbramento, agora, né, tô de novo aí, focado. Então eu acho um jogador de ótimo potencial. O que eu disse no começo do ano, quando havia aquela coisa, aquele frisson lá por contratações e tal, porque saiu Danilo, saiu Scarpa, ok, saíram 2 ótimos jogadores. Só que antes de ir para o mercado, e era o que eu defendia naquele momento, janeiro, fevereiro e tal, antes de ir para o mercado, de pichar muro, de não sei o quê, primeiro, testar as soluções domésticas. Para mim, era evidente que o Gabriel Menino tinha que jogar. Até para a gente saber exatamente qual o real potencial dele. E no caso do Scarpa, o meu argumento era que o Palmeiras não jogaria mais com 2 meias desde a ascensão do Endrick. Era um time taticamente diferente. Não está pronto até hoje.
há um ajuste que precisa ser feito no meio-campo. O Palmeiras tem hoje mais dificuldade para preencher esse setor, por isso que, inclusive, concede um pouquinho mais. Eu acho que o Abel, ele está sabiamente testando, inclusive, outras soluções, até mesmo ofensivas, e isso ele vai acertando com o tempo. Mas acho que o menino é um jogador de excelente potencial e o Palmeiras vai agora também apresentando outros jogadores de meio campo. Foi pro mercado, trouxe o Richard. Então agora sim, o diagnóstico é mais fácil fazer do que era em janeiro. Aquela coisa de sair assodada. Por isso que eu disse aqui, se fosse a Leila, dava uma banana para esses caras. Agora, você vê, o Palmeiras que jogou contra o Água Santa e o Palmeiras que jogou hoje já é taticamente um Palmeiras muito diferente de todos os Palmeiras de 2022. Porque joga o Dudu e tem 2 atacantes ali pertinho da área, um ao lado do outro. Quem está jogando como o cara mais agudo pelo lado esquerdo é o Vanderlan. Por que acontece isso? Porque o Abel inteligentemente sabe que quando ele joga contra times com esse perfil, esses caras vão jogar fechados contra o Palmeiras. Então ele pode atacar mais. Agora, Bruno, um outro nome, né, que já foi muito criticado e que parece que está começando a mostrar serviço é o Flaco Lopes. Né? Mais uma vez ele marcou, andou fazendo golaço também, sim, assim como o Gabriel Menino, e ele tem 5 gols com a camisa do Palmeiras. 3 nos últimos 3 jogos. Sim. Será? A gente sempre diz, né, que tem jogadores no Palmeiras que demoram para emplacar. O próprio Veiga foi assim, o Rony Rafael, foi muito Scarpa, cobrado, Zé Rafael, Scarpa. Será que o Flaco Lopes, que custou 10 milhões de dólares, ele foi um jogador caro? Sei que você tem esperança. Será que o Flaco Lopes finalmente pode ser esse 9 que a torcida esperava que ele fosse quando ele chegou ao Palmeiras? Acho que pode ser, ele tem qualidade, ele sabe jogar. E é questão mesmo de confiança, né? O Vampeta falou aqui, o Piperno, né? Sobre o gol que ele perdeu lá em Curitiba, agora voltando, fez um gol e emendou 3 na sequência. Então ele vai ganhando confiança, ele é um jovem ainda. Foi um investimento alto do Palmeiras, mas é um jogador jovem. E o Palmeiras vai ganhando opção. Ele tem, acho que 22, por aí. Ele vai ganhar, o Palmeiras vai ganhando opção. O Hendrick, que não fazia gol, fez gol nos 2 jogos com o Água Santa, não tinha feito gol no ano, já fez 2. Então também é um cara que está mais leve, está mais tranquilo. Aí você vai colocando os meninos para jogar. Hoje o Palmeiras é o time ideal para recuperar jogador e para dar confiança para jogador. Porque no Palmeiras, o Palmeiras perde como todo mundo, mas perde menos que os outros. Perde como todo mundo não, ele perde muito menos que os outros, mas ele perde jogos também. Tem momentos que ele joga mal e perde. Mas você sabe que o técnico não vai cair, você sabe que as coisas vão seguir mais ou menos como estão. É um dos poucos que tem essa tranquilidade. Tá, hoje foi mal, perdeu, mas o Abel vai seguir, o Abel é o treinador, o Abel está tranquilo no cargo, os jogadores estão ali, vão seguir, vão jogar de novo. O Gabriel Menino teve um momento que saiu, voltou, recuperou, hoje é titular do time. Então o Palmeiras hoje é o melhor time para ter essa recuperação. O Giovani caiu um pouquinho, mas daqui a pouco volta. Hoje ele não entrou bem de novo, ele perdeu um pouco de espaço. Mas daqui a pouco ele volta. Mas o Bruno está falando uma coisa, Thiago, que é muito importante, conhecendo o palmeirense, e hoje não fazia tanto tempo que eu fui de arquibancada. Eu fiz o jogo eu fui de arquibancada contra o Bragantino e no Morumbi, que é um outro clima, contra o Santos, em 23. O jogo que o Cerro Porteño vai ser no Morumbi também. Vai ser no Morumbi também, pela Libertadores. A torcida, até porque acabou de ser campeão e tal, mas é aquela com risco de parmeirada, pô, tão bem esse 4, 3 jogadores, fica todo mundo assim, mas até isso, aquela coisa, CRB, essa CRB foi bonita também, ganhou do Atlético Paranaense hoje também. Até isso, quando entrou na Navarro, foi aquele xingamento, mas ele fez um belo gol no final. Até isso a fase é tão boa, é tão feliz, que até a cornetada básica do Palmeiras está mais segura, está mais contida, assim. Inclusive, quando saiu o gol do Navarro, tinha vários torcedores, uma turma de trás muito engraçada, que estava zoando o Navarro naquela coisa do palmeirense. Aí o pessoal se virou, quando normalmente tira, xinga mais e tal. Até o ambiente está legal. Os jogadores têm sentido. Os jogadores abraçaram muito o Navarro. Aquela fase está tudo certo, né? Às vezes a gente até exagera, mas realmente, dentro e fora de campo, está dando tudo muito certo para o Palmeiras, até porque dentro da rivalidade, o Corinthians perde pro Remo, o São Paulo só empata com o Ituano, o Santos venceu bem ontem, mas tá momentos terríveis do Santos, assim, é fundamental ter essa noção que legal, o Santos venceu também na Sul-Americana, o Blumenau faz um jogo horroroso do Santos, não contra o Botafogo, mas na outra semana contra o Blumenau. Então, assim, o Palmeiras está muito bem e os rivais diretos não estão legais. E até a rivalidade hoje interestadual com o Flamengo está nesse momento complicado. Dá para esperar, Piperno, algo de bom do Lopes nesse ano?
Porque o Lopes foi dado como uma decepção na temporada passada, o Navarro vem sendo dado como uma decepção, também outra tentativa de camisa 9. O Flaco pode mostrar, foi 10 milhões de dólares. Era um questionamento, um jogador caro e que não vem nem tendo tantas chances. E agora está começando a fazer gol. Então, pro torcedor do Palmeiras que tiver alguma dúvida, eu diria para o seguinte, esqueça os gols, até as chances perdidas. Olha a forma como esse cara bate na bola, como ele posiciona no campo, como ele domina a bola. É coisa de quem sabe jogar futebol. Aliás, hoje, no gol dele, ele é quem faz o primeiro passe perto da área do Palmeiras, corre, recebe a bola no meio-campo, no espaço vazio, lança de pé esquerdo, aí aparece na área para finalizar e fazer o gol. Então, assim, é um cara que está ligado e ele sabe jogar, ele tem noção espacial. Agora, faltava confiança. E eu acho que o Palmeiras, em relação aos seus atacantes, de 2 semanas para cá, o Palmeiras recuperou 2 do melhor nível, o Endrick e ele. Eu acho que são 2 reforços muito importantes para o Campeonato Brasileiro. E tem o Arthur que foi contratado, está ganhando opção. E que não podia jogar hoje, porque já atuou. Essa é uma mudança regulamentar que eu acho interessante na Copa do Brasil, até por ser longa. Quem já jogou em fases preliminares, eu acho que pode jogar também. Né? Porque o brasileiro mesmo, você tem limitação, acho que ainda de 7 jogos. E nesse mercado maluco do futebol brasileiro, eu acho que é bom para todo mundo. Até porque aqui as competições elas não são o ano inteiro, né? Tem o estadual, depois o estadual tem transferência, né? Então podia mudar, sim. E até por isso, uma vez o São Paulo, em 96, foi eliminado. Lembra o Lima, que depois jogaria na Roma? Ele havia jogado pelo Nacional de Manaus. O São Paulo jogou contra a América Mineiro. Contra o Inter. Primeiro jogo. Aí o Inter falou, olha, ele já jogou antes. Pô, e numa época dava pra saber, né? Ele falou, Lima, você jogou? Eu acho que eu joguei, pô. E o São Paulo foi eliminado, evidentemente, por causa disso, né? Não, e o bom no Palmeiras, né, Mauro? Me diz se eu estiver equivocado. Sim. É como o Flaco Lopes, por exemplo. Eu acho que a pressão não é tão grande quanto poderia. Sim, porque a fase é tão boa ganha tudo, que o torcedor esquece. Não, tá bom, tá jogando bem, vai. Que tem o Rony. E ele é bom jogador. O Flaco, eu acho assim, o Merentiel não jamais, mas o Flaco tem potencial, né? Enfim, o Flaco é interessante. E agora eu tô vendo um negócio que eu confesso que eu não tinha reparado lá no estádio. O Everton foi comemorar, de novo dessa coisa do ambiente, na comemoração do gol do Navarro, e ele foi lá para a ponta direita, o Everton foi comemorar com ele. Assim, isso, então aquela coisa, parece que o próprio Abel Ferreira na entrevista citou essa questão de tentar recuperar o Navarro. Então essas pequenas coisas fazem uma grande diferença no ambiente de futebol. Agora, Vamp, quem continua, né, já é ídolo eterno, eu acho que do torcedor do Palmeiras, é o maior zagueiro do Brasil hoje, na minha opinião, disparado, jogou de novo de cabeça enfaixada. O que foi? Igual da Arboleda, que é meu parceiro. Você achou a Arboleda melhor que o Gomes? Não, se o Gomes... Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Mas pra jantar, pagar um vinho, aí a gente muda de opinião. Tá bom, mas não é por amizade. Você pode falar, o Arboleda é meu melhor amigo. É uma análise técnica. Agora, o Gomes joga muito mais que o Arboleda. Você pode falar isso. A Arboleda jogou Copa do Mundo. Tem vinho e vinagre. É quadro de brincadeira, cara. Não, é sério, você vai bancar que o Arboleda é mais zagueiro que o Gomes? Não, né? É brincadeira. Você vai bem, depois você se perde. Eu me perco? Você tá falando que o Arboleda é melhor que o Gomes? Você dá, então o Gomes joga muito. É o melhor do Brasil hoje disparado. Joga muito seguro, rápido. Não, já é ídolo e Vamp marcou seu 29º gol com a camisa do Palmeiras. O 7º de pênalti na noite de hoje. O Luiz o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras? Não, é o Luiz Pereira com 38. Isso. Mas olha o Gomes tá com 20. E com detalhe também, a fase é tão boa, o Murilo, que hoje não jogou. O Murilo tá machucado, né? Jogou o Murilo tem uma média de gols melhor do que a do Gomes no Palmeiras. Os dois zagueiros. Então, olha a coisa absurda. O Murilo, que a gente conversou no bate-pronto aqui na Jovem Pan, o Murilo tem uma média... Olha o nível, né? O Gomes é realmente, nos últimos 50 anos, o maior zagueiro do Palmeiras. Assim, depois do Luiz Pereira, que é o maior. Ele é o segundo artilheiro, Mauro? Tem algum ainda? Não, ele passou com Schiavo, eu acho que agora, não sei se tem mais um. Ele era, acho que o 5º... Não, ele é o 3º, agora é o 2º. Porque é muito gol para um zagueiro. 29 gols sim. Com a camisa do Palmeiras. Já é um cara que é ídolo eterno do Palmeiras? Já, renovou o contrato agora também, né? Mauro chamava ele de novo Darinta. Jamais, não. Falando sério, é o companheiro do Luiz Pereira na zaga dos sonhos do Palmeiras dos últimos 50 anos, que você tem a estátua Valdemar Filme em uma outra época, o Valdemar Filme jogava em outras funções. O Gomes já joga ao lado do Luiz Pereira.
Você acha que o Gomes E ó, que tiveram zagueiraços no Palmeiras. Não. Mais que Antônio Carlos, que Kleber e o Wagner Bacharach, que foi um jogador Kleber, Júnior Baiano. Clebão. O Júnior foi muito bem, era um baita zagueiro. No Palmeiras foi bem, foi campeão da América. Tá? Um beijo pro Júnior, tá sempre vendo a gente mesmo. Mas, assim, o Gomes já é, pra mim, maior que esses todos. E olha que sou fãzaço do Clebão, do Antônio Carlos. Não, e quem fala de zagueiro, né? Zagueiro mesmo. Eu não sei se eu sou a pessoa ideal, mas falam que o Antônio Carlos é um monstro, né, Vânia? Joga mais. Quem tem... Gustavo Gomes. Que de jogador... Tecnicamente, falam que o Antônio Carlos tecnicamente, o Antônio Carlos... Gustavo Gomes é maior no Palmeiras que eles tudo, mas jogar a bola do Antônio Carlos... Bola. Tecnicamente, o Antônio Carlos é um dos maiores zagueiros. É nível Aldair. Inclusive, não por acaso, jogaram também na Roma e tal. O Antônio Carlos, acho que até foi injustiçado. Pelo menos uma Copa do Mundo ele podia ter jogado. O Roque Júnior também, pô. Roque Júnior também, o zagueiro. Você acha que o Roque Júnior é mais jogador que o Gomes? Não, o cara tem mais história no Palmeiras. Tecnicamente, o Roque Júnior também é melhor que o Gomes. Agora, zagueirando e a história que o Gomes está fazendo no Palmeiras é um negócio impressionante. Bruno. Eu concordo. Tem o ídolo do clube, a história no clube e a qualidade técnica. O Kaká do São Paulo. Não é um grande ídolo do São Paulo. 2004. Assim, mas ele o Raí, para a história do São Paulo, é muito mais importante. Sim. O Kaká, para mim, é mais jogador que o Raí. Concordo. No São Paulo... A história dele no clube. O próprio Lugano mesmo, que a torcida do São Paulo adora. O Lugano era um zagueiro de força. Assim. Edmundo, não vou longe, Edmundo e Dudu. Edmundo joga mais que o Dudu, mas no Palmeiras, para mim, o Dudu ele é maior que o Edmundo. Cara, eu ainda acho o Edmundo, mas o Dudu tá aquecendo. Você acha que o Edmundo é mais ídolo que o Dudu ainda? Olha, o ídolo, não sei, não. Pra mim, o ídolo é muito mais jogador. Sim, ídolo tá aqui, ó. O próprio Abel. Eu ainda acho o Vanderlei Luxemburgo o melhor treinador na história do Palmeiras. Acho o Filipão o melhor treinador na história do Palmeiras. Conversaram muito. E até o Brandão em outra época. Mas o Abel Ferreira deu certo. Eu não sei como ídolo, não, viu? O Edmundo, eu acho que o Dudu ainda não passou Edmundo, não. O Edmundo, que negócio de animal, não sei o quê, papapá. Ô, Vamp, tá assim. Não, o próprio Dudu fala, o Edmundo, eu falo muito, aliás, uma coisa que eu acho muito favorável pro Dudu é o tempo, né? O Dudu é o craque do Palmeiras do século XXI. Sem dúvida. Para mim, a gente tem um exemplo muito claro do Palmeiras em relação a de ídolo, eu acho o Leão e o Marcos. Eu acho que o Leão foi melhor goleiro e o Marcos é muito mais ídolo. Eu acho o Leão as duas coisas, mas é que, de novo, pra mim, não é só Marcos e Leão. Gerações diferentes. Outra geração. Também, né? Pra goleiro é completamente diferente. Os dois são maravilhosos.